Fala time! Hoje eu vou te ensinar o top 5 dribles que funcionam de verdade dentro do jogo. Eu vou mostrar para vocês como fazer, quando usar e como utilizar esses dribles dentro do jogo. E ó, fica até o final que o top 1 é o mais simples e o mais letal. Eu sou o treinador Marcos aqui da Pro Soccer Training e a minha missão é te ajudar a evoluir no futebol. No vídeo de hoje, nós vamos organizar do top 5 até o top 1. Então, sem enrolação, vamos direto para a prática, vamos direto no top 5 do nosso drible. Então, o nosso top 5 é o nosso drible em V. Isso mesmo, é um drible onde a gente faz o formato da letra V. Nesse drible, é quando a gente está conduzindo essa bola e eu preciso fazer uma mudança de direção rápida para sair do meu marcador. Então, a gente chama esse drible aqui de V. Eu sempre falo pro pessoal, agora vamos executar o drible do V, onde a gente faz a pisada na bola, puxa e direciona com a parte interna para o lado contrário, fazendo essa mudança de direção. É um drible básico, mas que é muito eficiente dentro do jogo e é muito utilizado também no futsal. A gente consegue aplicar em outras modalidades como fut 7, no futebol de campo, mas ela é muito utilizada no futsal. Foda. Então, pessoal, para esse drible aqui, um detalhe que é importante, a gente prestar bastante atenção no nosso pé de apoio no momento em que eu piso na bola. Eu não posso deixar meu pé de apoio muito próximo, senão fica muito apertado para fazer esse movimento. Então aqui a dica que a gente deixa para esse drible é posicionar o pé de apoio um pouco mais longe, um pouco mais para trás da bola, aonde eu piso, puxo e consigo direcionar para o lado oposto, fazendo essa mudança de direção e fazendo esse formato aqui da letra V. Então eu coloco o pé de apoio, piso para trás e puxo aqui, fazendo esse formato da letra V. Esse drible, a gente consegue utilizar ele no momento que a gente precisa fazer uma mudança de direção. Uma jogada que eu estou puxando para um lado, o marcador está acompanhando aqui na minha direita e eu preciso fazer uma mudança de direção rápida, tá? Então eu consigo puxar ela do alcance do marcador, né, tirando do alcance do meu marcador e já direcionar ela rápido para outra direção, limpando a jogada ali do seu drible, beleza? Vamos agora para o nosso top 4. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você curte conteúdo de futebol de base, de iniciação, se inscreva aí no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui para vocês. Vamos lá para a nossa sequência do vídeo. Agora o nosso top 4 é o drible onde a gente chama do chute fake ou passe fake. É aquele chute ou passe falso, onde a gente vai fingir que vai fazer um chute e utiliza aqui para fazer uma finta, cortando para mudar de direção. Então nesse drible aqui a gente sempre coloca o pé de apoio um pouco mais à frente da bola para eu ameaçar essa finta e conseguir cortar com a parte interna do pé, fazendo uma mudança de direção. Então a gente vai praticar esse exercício num espaço curto. Eu vou sair sempre por fora aqui desse espaço quando eu terminei com os cones. Na hora que eu passar a bola do cone, eu vou jogar meu pé de apoio do lado e fazer esse corte para trás com a parte interna do pé. Aqui o detalhe, gente, é eu realmente demonstrar a minha intenção em chutar, em fazer esse passe. Então, esse drible, eu preciso dar essa intenção para o meu adversário, que eu tô querendo fazer um passe, que eu tô querendo fazer um chute. Então, todo o meu movimento de quadril, de braço, de tronco, é importante. Eu não posso chegar aqui e fazer só isso, que aí eu não vou conseguir executar esse drible para enganar a marcação. Então eu tenho que movimentar realmente para fazer esse corte e fazer esse drible, tá bom? É um drible que também a gente utiliza para fazer algumas mudanças de direções, principalmente quando em jogadas de linha de fundo, eu preciso de repente fazer um corte por trás do marcador. E um drible que também a gente consegue dentro do campo
utilizar em diversas situações, em diversos casos, para estar sempre fazendo uma mudança de direção rápida e enganando o marcador. Então, conforme a gente está conduzindo essa bola, eu tenho que jogar meu pé de apoio na frente, armar o movimento do meu chute ou do meu passe, e aí eu fazer essa finta com a parte interna do pé. Então, para esse movimento, eu tenho que passar meu pé de apoio, abrir meu corpo, fazer o movimento do chute, e aí eu passo meu pé da bola, viro e entro com a parte interna do pé para dar esse toque, mudando de direção, jogando para trás essa bola, beleza? Então, esse daqui é o nosso top 4. Vamos para o próximo drible agora. O nosso top 3 do drible de hoje é um drible que eu gosto bastante de aplicar, utilizo bastante, que é o drible da puxada, onde a gente faz aquela puxada curta e rápida, só com a parte interna, puxando de um lado para o outro. É um drible onde a gente costuma utilizar quando a gente está pressionado ali, né? Está sendo pressionado de uma marcação com um ou dois jogadores, e eu preciso sair num espaço curto ali, um movimento rápido. Então a gente consegue utilizar esse drible em situações que a gente está sendo sempre muito pressionado. E eu preciso fazer a puxada rápida de um lado para o outro. Eu consigo fazer uma saída rápida, tá bom? Então vamos lá para a prática desse exercício. Aqui o segredo, gente, já direto para as dicas aqui para vocês, é eu fazer esse movimento sempre com a passada mais curta, eu não deixar essa passada muito longa, muito comprida, senão o movimento ele fica um pouco mais lento. Então tem que ser um espacinho curto. Então, vamos supor que aqui eu tivesse com 2 jogadores entrando no espaço para marcar. Eu estou saindo de um e já está entrando outro aqui na sequência pressionando. Então eu preciso fazer esse movimento aqui no espacinho curto para fazer esse drible. Então esse movimento tem que ser rápido e curto, essa puxada de um pé para o outro. A segunda dica é eu fazer esse movimento como se estivesse fazendo um pequeno salto. Então conforme eu dou o primeiro toque na bola com a minha perna esquerda, eu já dou um salto para entrar com o meu pé direito. Então ó, eu meio que pulo e faço essa puxada de um lado para o outro. E aí entra a questão do ter o controle da bola, tá? Eu não tocar muito forte para eu ter tempo de controlar essa bola com a outra perna, e também não tocar muito fraco. Porque se eu fizer esse movimento muito lento e for 2 marcadores aqui, ele vai ter tempo de reação para recuperar essa bola. Então tem que ser rápido para surpreender os 2 marcadores e não deixar eles terem o tempo de reação para tirar essa bola. Então é muito importante executar com controle, com qualidade, né? Ter qualidade no meu controle desse movimento aqui. Um outro detalhe importante aqui nesse drible, na execução dele, é eu fazer a minha ginga de corpo. Todo drible é muito importante eu estar sempre fazendo essa ginga do meu corpo antes da execução do drible. Por quê? Essa ginga do meu corpo é o que vai fazer o meu marcador se deslocar, balançar, tirar ele do eixo da base dele. Por quê? Se o meu marcador está aqui esperando o meu momento do drible para ele dar o bote, se o adversário for um bom marcador, ele não vai sair dando bote de primeira. Ele vai esperar o momento certo de dar o bote. Então ele está aqui, posicionado. Se você não deslocar ele, fazer ele mudar essa postura dele, ele vai estar sempre preparado para te antecipar. Então a ideia é eu balançar o meu corpo, gingar, para tirar esse marcador do eixo dele, fazer ele balançar, para aí eu sair para a perna do lado contrário, né? Então eu faço ele jogar o apoio do corpo dele, do peso do corpo dele, para um lado, para eu sair para o outro. Então conforme o marcador está aqui, ele jogou o peso do corpo dele para esse lado, tirou o peso do apoio dessa perna, já fica fácil para ele sair para esse lado. Eu preciso ter sempre essa ginga aqui para fazer o drible, tá? Então eu tô aqui, ó, balancei e puxei rápido para sair de um lado para o outro, beleza? Então essa dica aqui é uma dica que a gente pode utilizar em todos os exercícios de drible. Todo drible que a gente vai fazer, que você vai estar realizando, sempre trabalha essa ginga, esse balanço do corpo, tá bom?
é o que vai fazer a grande diferença para os nossos dribles. Vamos para o nosso top 2. Então, o nosso top 2 de hoje é o drible da pedalada. Essa pedalada é sensacional, é um drible que funciona muito bem e se for bem aplicada com todos os conceitos direitinho, é muito difícil o marcador acompanhar, tá? É muito difícil. Praticamente eu diria ali, se você executar ela no passo a passo, com todas as orientações direitinho, seguindo ali a risca, a regra que precisa ser feita para esse drible, você vai escapar de qualquer marcador em qualquer situação, tá bom? Então vamos lá. A pedalada, gente, o que eu gosto de passar é para sempre ser objetivo. O drible ele tem que ser objetivo. Eu não gosto daquele drible que o cara tem que ir para lá, balança, mexe aqui e tal. Só faz a fumaça, só faz a firula e não tem objetivo nenhum. Então, o grande objetivo do drible que é? Eu avançar em cima do meu marcador, eu ultrapassar esse meu marcador. Então, para eu vencer esse confronto aqui de 1 contra 1, eu tenho que só tirar ele da jogada e seguir meu progresso, né? Progredir para o meu campo. Então, se eu fico balançando de um lado para o outro, vai para um lado, pisa, vira, tenta dar chapéu, tenta dar elástico, isso, aquilo, eu não estou sendo objetivo, eu estou perdendo tempo e perdendo espaço para fazer essa jogada. Então, o grande segredo do drible é o ser objetivo. E a pedalada, para ser objetivo, eu gosto sempre de trabalhar ela onde a gente trabalha apenas uma pedalada e já corta com a perna contrária. Por quê? Porque nessa pedalada e já cortar com a perna contrária, eu consigo ganhar tempo no meu movimento, consigo ter mais agilidade, ser mais rápido. Então a intenção de eu balançar meu marcador, de enganar ele, vai ser mais eficiente, porque meu movimento é muito rápido. Na hora que o marcador pensou em reagir, eu já estou saindo de forma explosiva. Isso é o que faz a grande diferença na hora do drible. Então, para execução aqui, eu vou começar fazendo a pedalada com a perna esquerda e cortar com a direita. Então aqui é a referência que eu gosto de utilizar. Aqui é o nosso marcador, é onde eu vou fazer o drible. Esse coninho que está do lado, ele vai ser apenas uma referência para eu começar meu movimento. Então, como eu vou pedalar com a minha perna esquerda, eu vou começar meu movimento balançando com o meu pé direito. Então eu vou entrar, balanço com a direita, pedalo com a esquerda e corto com a direita. Então esse movimento de eu balançar, né, de fazer essa ginga antes, meu pé de apoio da direita para pedalar com a esquerda, eu consigo gingar mais meu corpo. Então, conforme eu dou essa balançada aqui com o meu ombro e quadril, o marcador ele vai dar mais estabilizado. Então, conforme ele desestabilizou, eu já dei um movimento explosivo na frente, já vai ficar para trás. Beleza? Então, aqui a execução, controla a bola, chegou aqui, apoiou, pedalou e tira. Então, a gente trabalha tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Aqui na demonstração, estou saindo mais para a minha direita, sempre balançando o corpo. E uma outra dica aqui, se você está acompanhando o vídeo aí de forma completa, você está tendo uma grande vantagem, porque em cada exercício eu vou soltando umas dicas aqui, meio que de surpresa para vocês. E são dicas que a gente consegue utilizar em todos os exercícios. Para os dribles, outra coisa que eu gosto de passar para os meus alunos é sempre a inclinação do nosso tronco. Eu não posso fazer o drible com o meu corpo aqui muito reto, muito duro. Eu tenho que estar sempre com o joelho um pouco mais flexionado e inclinar meu corpo para frente. Então, para facilitar esse movimento de inclinar meu corpo para frente, eu sempre falo para meus alunos, ó, coloca o seu nariz em cima da bola. Então, o nariz aqui, ó, em cima da bola, para eu inclinar, para eu mostrar essa inclinação do meu corpo para frente e fazer esse movimento projetando o meu corpo. Agora vamos para o nosso tão esperado top 1. Como eu falei para vocês no início do vídeo, é o drible mais simples que tem no futebol, é o básico do futebol, porém é o drible mais letal, é o mais eficiente. E como eu falei para vocês no drible anterior, no top 4, é um drible que a gente consegue ser muito objetivo. Então é um drible simples, mas ao mesmo tempo muito objetivo e que te facilita a clarear a jogada, ou seja, resolve o nosso problema ali do confronto de 1 contra 1, que é o drible nada mais do que a finta com a parte externa do pé, aonde eu balanço meu corpo e já tiro com a parte externa. Ah, é um drible simples, é um drible fácil,
Por isso mesmo que é difícil da gente ver o pessoal fazendo. É uma coisa assim que até eu uso como filosofia de trabalho. Eu acredito que quanto mais simples a gente conseguir ser dentro do jogo, mais objetivo e mais eficiente a gente vai estar sendo. Tem até uma frase, se não me engano, acho que é do Pepe Guardiola, num livro dele, que ele fala o seguinte: o simples bem feito, ele é perfeito. Porém, o grande problema é o jogador ter essa consciência, essa inteligência de sempre fazer o mais simples. Porque normalmente a gente sempre quer dar aquele toque a mais, quer enfrentar aquela jogada, e isso é onde a gente acaba perdendo tempo de jogo, velocidade da bola. Então, quanto o jogador consegue ser simples e ao mesmo tempo objetivo, ele vai estar sempre sendo eficiente, vai estar sempre concluindo a jogada. E o futebol é bola na rede. Então, pessoal, algumas dicas para esse drible aqui, o nosso top 1. Primeira dica é o balanço, a ginga do corpo que a gente tem que fazer. Eu não posso chegar aqui na bola, simplesmente só tirar a bola para o lado, vai ficar fácil para marcação. Eles vão fazer a leitura do nosso corpo, do nosso movimento, e vão se antecipar na jogada. Então aqui o grande segredo é eu fazer esse balanço como se eu fosse realmente entrar com o meu pé na bola, e aí eu entro com o pé ao contrário para sair para o lado oposto. E quando eu faço esse movimento de balançar com o pé de apoio e já cortar com a perna dominante, esse movimento precisa ser explosivo. Então eu não posso fazer aqui curtinho, vai ficar fácil para marcação. Eu tenho que ser explosivo para eu surpreender meu adversário. Conforme eu der uma balançada rápida, eu já tiro rápido para o outro lado. Então aqui balançou e já tira rápido. Esse é o grande segredo aí, a grande dica que eu deixo para vocês para conseguir executar esse drible de uma forma eficiente. E garanto para você, pode aplicar esse drible no seu jogo que você vai conseguir ultrapassar e ganhar dos seus adversários nos confrontos que você tiver no jogo. Pessoal, então esse é o nosso top 5 de dribles. Espero que você tenha gostado. Aplique essas dicas que a gente passou, que faz uma enorme diferença. As execuções para você treinar esses dribles, tá? Para cada drible, você pode trabalhar aí cerca de 3 séries de execução para cada lado, sempre trabalhando entre 1 minuto e 1 minuto e meio em cada série. Então você vai realizar lá uma série de 1 minuto e meio para a perna direita e uma outra série para a perna esquerda, sempre trabalhando as duas pernas. Daí você vai realizando até fechar 3 séries com a direita, 3 séries com a esquerda. Trabalha isso durante 1, 2, 3, 4 semaninhas. Eu tenho certeza que a sua capacidade e a sua habilidade nos dribles vão ser outras, vão se transformar de uma forma assim gigantesca. E outro recado que eu queria deixar para vocês aqui, além de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, deixa também aí qual drible que você mais gosta de estar utilizando nos comentários. Agora um recadinho aqui importante, gente. O drible, para eu executar, além de eu ter que treinar, executar, aprender a executar esse drible, eu tenho que ter a parte mental, que é a coragem, a atitude de arriscar esse drible. Eu vejo muitos casos de jogadores que são extremamente habilidosos, extremamente técnicos, só que na hora do jogo não tem a iniciativa, não tem a coragem de arriscar o momento do drible. Então arrisca, gente. Arrisca esse drible, não tenha medo de arriscar. Eu uso como grande exemplo o ídolo de hoje, né, que é o Neymar. É um jogador que ele pode pegar 10 vezes na bola. As 10 vezes que ele pegar, ele vai arriscar a jogada. Às vezes acaba até sendo chato, a gente se irrita às vezes com ele. Pô, não solta a bola, segura e tal. Mas ele tá sempre arriscando, ele tá sempre tendo essa ousadia de acreditar e de arriscar a jogada. E é por isso que muitas vezes a gente vê lances dele aí mirabolantes, né, sensacionais. Porque é um cara que tá sempre arriscando, sempre tentando. E ele não deixa se abalar psicologicamente. Se ele errou uma jogada, ele vai tentar de novo. Se ele errar de novo, ele vai tentar. E é isso que a gente precisa ter. A coragem e a persistência para estar sempre arriscando a jogada. Porque depois que você aprendeu a ter coragem, né, tá tendo sempre essa coragem, e você arrisca o drible e vê que tá dando certo, a sua confiança vai lá em cima. E aí com confiança ninguém segura você. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu!